Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Urubuia, Urubuia Boxixi. Urubuia. Aí o nosso... Boa noite, pessoal. Urubuia. Urubuia Boxixi. Achei boru, achei boi, achei boxixi. Urubuia. Racheú. Pessoal, só para poder deixar declarado para vocês aqui, a gente vai estar desativando os comentários porque a gente está com receio da internet travar, né? A gente está com receio da internet dar uma parada. Então, como é a nossa primeira live, nosso primeiro caminho, a gente está com todo cuidado, esperar o nosso amigo aí, o Rafa, chegar. Urubu e Boxixi. Bom, vamos lá para a gente, até que o Rafa adentre aí, para a gente possa esperar. Já estamos aí com o pessoalzinho. Urubuia. Com Nhon, que responsabilidade, hein? Que responsabilidade. Vamos lá, cadê o Rafa? Ah, já tá aqui. Vou enviar a solicitação para ele. Urubuia, aguardar nosso Rafinha aí chegar. Achei Boru. Achei Boru, achei boi, achei bochechê. Porra, bicho. Olha, eu vou te falar, cara. No particular, nossa, aqui, tensão de campeonato, cara. Tensão de campeonato de jiu-jitsu, cara. Aquele frio na barriga, e a barriga já não é pequena. Oh, friaça, friaça. Canequinha da letra do ano aí, pá. Eu esqueci a minha lá em cima. Tua filha tá aqui do lado, me filmando. E fazendo stories meu, que eu tô com, óbvio, tô bem vestido, só a parte de cima. Tá caráter. A parte de baixo não. Bom, vamos lá, Rafinha. Essa resposta é nossa. Acho que essa parada foi pra gente. Eu falei com o pessoal que a gente desativou os comentários por conta de deixar a live mais tranquila, de não ficar travando. Eu acho que acredito que esteja todo mundo aí de boa. Tá me ouvindo de boa, Rafinha? Tá perfeito, tá perfeito. Cara, essa parada aí que a gente começou a live, a gente trocou várias ideias, né? Buscamos os caminhos aí com todo mundo, trocamos várias ideias. E a gente tinha como responsabilidade fazer uma parada que o teu pai não conseguiu fazer, que era montar a história. Ele fez vários documentários, ele fez várias paradas, mas era uma parada que a gente queria fazer e a gente vai conseguir fazer nos próximos. A gente já está estudando aí YouTube, o Zoom, ver aqui por que ferramenta que a gente vai trabalhar para a gente poder sentar e convidar os babalaôs, porque seu pai foi encarregado de trazer o despertar, de fazer o despertar aqui no Brasil. Achei. E a gente queria trazer cada um babalaô, desde os primeiros, né, que foram lá para Cuba, que seu pai levou para Cuba, até os dias de hoje, para que pudesse cada um contar a sua história, contar um caos, fazer aquela coisa que a gente conversa no dia a dia, na nossa resenha, naquela conversa de pombagira, como a Mãezona fala, que a gente nunca tem fim, começa e vai levando horas e horas e horas. Cara, as mulheres deixam a gente de lado, a gente fica totalmente à vontade, todo mundo quer ficar perto, ficar ouvindo, e não tem um que não se emocione quando a gente está conversando. Eu acho que era por obrigatoriedade a gente fazer isso aqui, porque se hoje, aqui a gente falou, estava conversando com o rapaz, se hoje nós conversamos de Ifá, se hoje nós falamos Boruboia, Boruboia Boxexê, Axé Boru, Aboru Boiê, se você é de rama tradicional, se você é de rama afro-cubana, não interessa, Ifá. E é fácil chegar aqui no Brasil hoje, depois das pedras que teu pai quebrou. Então, a gente gostaria de mostrar para todo mundo o que ele deixou aqui. Não interessa se foi por A, B ou C, qualquer um que começa a quebrar as primeiras pedras tem dificuldade. Não dá para seguir completamente à risca, tem que deparar com tudo. Então, a gente queria primeiro trazer os mais velhos e, cara, você, além de ser o herdeiro, foi o primeiro de todos eles lá, de todos que foram. Foi o número 1 do barco, né? Dos 8 primeiros que começaram. E aí, agora é contigo, negão. Boruboia, cara. Obrigado, antes de mais nada, cara, de você me dar essa oportunidade. Que isso. Tô em banhejo, cara. Tô em banhejo, achei Boru. Irmão, acho que é só, para começar, eu vou complementar isso que você falou.
É muito fácil chegar hoje no Brasil, seja lá de onde você vem, ou até daqui de dentro mesmo, assim, o pessoal que era de candomblé ou era de umbanda e agora está, né, mudando, não mudando, mas complementando o seu axé com Ifá, poder falar Iboruboia ou Aboruboie. É muito Achei. fácil você chegar no Mercadão e pedir alguma coisa. Mercadão, para quem não sabe, aqui no Rio é o nosso centro espiritual, onde a gente Aham. adquire os nossos axés, adquire as nossas roupas, todo o nosso material necessário para poder trabalhar. Hoje, se alguém ganha dinheiro com material de Fá, não é porque é meu pai, é porque é o nosso ancestral, é através Achei. dele. Hoje, se a gente Achei, encontra achei, alguém na achei, achei. rua, no metrô, usando o nosso IDFA, é por conta deles. Hoje, se tudo, tudo. Então, assim, a gente troca muito ideia sobre isso Boru, Boru. e a gente tem que fazer isso. Está fazendo isso pela memória dele e pela Uhum. memória de Ifá. Ele é o nosso Boru, Boia. ancestral. E assim, você que me abriu os olhos para essa parte, assim, que assim como em Cuba, todo mundo mojubá Destino, eu acho que todo mundo aqui no Brasil deveria. Obrigatoriamente. Boru, Boia. Já mojubam. Já cansei de receber gente aqui na minha casa que chega falando, cara, eu não sei quem é você, mas esse nome não me é estranho, porque onde eu frequento esse nome é falado, esse nome é mojubado, é um ancestral Achei, importante. Então, eu acho que achei, achei. essa proposta que você está fazendo, me convidou, eu aceitei, pô, com o maior carinho do mundo, eu acho que é por ele mesmo. Achei. Então, bichão, conta um pouquinho da tua história, do teu início. A gente sabe que é por iníciozinho da década de 90, ao qual você, teu pai, os motivos que levou o teu pai, que todo mundo acha que foi. Ninguém sabe. Não, 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 não. E aí a gente gostaria de revelar. A gente já trocou várias ideias, mas acho que a galera precisa conhecer esse cara. E Achei, aí, até chegar em você. E agora é contigo, nego. achei. Cara, eu tô lembrando muito da live que eu vi, a tua live, né? A última live que você fez. E eu vou começar parecido. Para falar de mim, eu tenho que falar dos meus ancestrais, do meu Uhum. babá e da minha iê, da minha iá, do meu pai Achei, e da achei, minha mãe. achei. Eu vou começar pela minha mãe, senhora Rafaela Abreu, o Achei, Monchim, o Cantominha, Petebine, Orúmila, Odi Fumbo. achei. Minha mãe, menina do interior, de Havana, de Santa Clara, se mudou para Havana querendo uma vida melhor, estudar numa escola melhor e acabou conhecendo meu pai no colégio. Eles se conheceram com 15, 16 anos, começaram a namorar. E logo depois que eles começaram a namorar, minha mãe engravidou. Minha mãe engravidou, eram muito novos, resolveram abortar. Quem é de religião de matriz africana sabe muito bem que aborto é um sacrilégio. Eu acho que tem duas coisas que são sacrilégio: aborto e suicídio. Achei. Então, Completamente. eles dois decidiram abortar essa primeira criança que viria. E depois de alguns anos, ele já com mais ou menos 18, 19 anos de idade, eles resolveram ter filho. E a partir disso eles não conseguiam de maneira alguma. A família do meu pai era toda religiosa e o pai de santo do meu pai, né, o babalorixá do meu pai, fez um jogo para ele. Ele era apenas um awofacã, Uhum. se Babaiobe, né? dedicava babaiobe, Ouro. se dedicava muito mais ao trabalho. Ele era jornalista, minha mãe também. Os dois entraram muito novos, estudaram bastante e eles resolveram tentar pelos meios religiosos. Então, minha mãe conta para mim de que eles foram no pai de santo e o pai de santo falou: vocês querem ter um filho, né? Show. Achei. Vocês fizeram uma coisa que os orixás não gostaram, viraram as costas para vocês. Então, para vocês terem um filho agora, vocês vão ter que se sacrificar, levar uma vida religiosa, levar uma vida moral, não só religiosamente, mas civilmente, né? Achei. Socialmente. E foi então a partir disso, por uma vontade de ter filho, que meu pai resolveu se iniciar em Fá. Já era feito de Xangô e fez Ifá. Ele fez Ifá, minha mãe engravidou. Foi uma coisa atrás da outra, foi automático. Pum. E eu acho muito bonito isso, porque cada um tem um meio de chegar até Ifá, e é esse o propósito, né, dessa live, desse projeto nosso, mostrar o que faz a pessoa chegar
até Ifá. E aí meu pai e minha mãe engravidou. Caraca, muito parecido, cara. Bizarro, né? Meu pai, Muito. minha mãe engravidou, me teve, eu nasci Abicu. Nasci Abicu, para quem não Cara. sabe, vamos explicar para as pessoas, né? Para quem não Aham, aham, sabe, claro, claro. Abicu a gente chama uma pessoa que nasce para morrer. Nasce, todos nós somos Abicu. Essa é a minha interpretação da palavra Abicu. Se todos nós vamos morrer um dia, todos nós somos Abicu. Porém, o Abicu é uma pessoa que vai morrer cedo. E eu nasci com cordão umbilical enrolado no pescoço. Minha mãe caiu um dia antes de ir para o hospital. Aquelas tragédias todas, né? Aqueles percalços que eu passei para poder nascer. E depois que eu nasci, eu fiquei 6 meses na UTI. 6 meses na UTI. Quando eu fui liberado da UTI, meu pai me tirou da UTI, me levou direto para o quarto de Fá, me iniciou e vim com o Trupa Balofum. Essa história, para mim, é mais ou menos nova. Eu descobri agora, quando a gente estava em Cuba. Sim. Eu te contei, né? Eu tava Foi. naquelas noites lá, estudando Ifá, junto com a minha mãe. Eu parei e perguntei, mãe, como é que foi quando vocês me iniciaram? Como é que Mágico. foi? E aí, a minha mãe falou que quando saiu o Odu, que meu pai se debulhou em lágrimas, porque ali não estava só o meu destino, estava o dele. Quem babala hoje, que estão presentes aí na live, as pessoas que conhecem um pouco de Odu, sabem muito bem o que significa o Trupa Balofum, né? Aí fala que o Trupa Balofum diz que a pessoa é filho de Obá, esse Obá morre numa terra distante e o filho tem que carregar o seu cajado. Não Então aconteceu ali... isso, né? Não, imagina. Acho que não. Então, Cara, é. Ifá é mágico demais. Ifá é mágico demais. E aí, a partir disso, ele já começou a trilhar esse caminho. Saiu de Cuba, veio para cá com uma mão na frente e outra atrás e veio para trabalhar jornalismo. Ele não veio para trabalhar Ifá. As pessoas acham que meu pai veio já na intenção de criar um povo de Ifá e não. Meu pai veio para a Eco 92, cobrir a Eco 92. Para quem não sabe, a Eco 92 foi um projeto, né, que teve aqui no Brasil para falar sobre cuidado do meio ambiente, né? Uhum. Acho que ainda existe isso, né? Eu não estou muito antenado. Mas ele veio cobrir a Eco 92, conheceu a Solange Bastos, jornalista. Ela era âncora do antigo Manchete TV. Eles se conheceram, se apaixonaram, se casaram e alguns anos depois eu vim para o Brasil. Com 5 anos, primeira vez que eu vim para cá, era um molequinho mimado, criado pela mamãe. A gente estava Criado pela conversando isso no final mamãe. de semana. Teu tio estava conversando isso. Cara, come. Tu não me manda. Tu não manda em mim. Tu não manda em mim. Era um menininho mimado, criado pela mamãe. Quando eu vim, meu pai já tinha começado a jogar aqui no Brasil. Ele viu o quão é parecido esse país com o meu país, né? Eu me considero Muito, daqui, né? Mas eu nasci muito. lá. Então, como é parecido, como o culto é parecido, como tem tudo, como tem rio, como tem mar, como tem monte, como tem orixá, como tem essa cultura. E foi um processo automático. Foi um processo automático. Não tinha Ifá. Ifá existia aqui, logicamente, mas não existia uma bala hoje. Existiam africanos que vinham aqui, mas vinham aqui, cultuavam e voltavam para a África, não estabeleciam um povo. E foi um processo automático. Quem conhece Ogum Daquetê, que conhece esse Odum, sabe muito bem que isso é um caminho automático de Ogum Sim, Daquetê. Em Ogum Daquetê se salvou a religião e, mais uma vez, Ifá magicamente não deixou a sua palavra cair ao chão. achei. Ele salvou. Eu falo numa boa, meu pai, não estou puxando sardinha para mim, salvou a religião aqui no Brasil, trouxe e é o nosso começo do papo. Assim, se hoje a gente fala Iborubô e Boxexê ou Aboru Boiê, é por conta que esse negão brigou muito, que não foi fácil. Não foi fácil. Achei. Então, Rafinha, daí você já começou a trazer o teu pai para cá, e aí vieram os primeiros barcos, né? Sim, Teve aquele sim, primeiro barco, que é até o qual o sim, tio Beto, ele montou a história do início, que foram 5 ou 6 pessoas ali, aquela dona sim, PTB que foi o Beiuno, né? O sim, seu Adilson, o tio Beto, entre todos mais. E aí, daí, pega essa pegada de lá para cá, porque foi onde você foi fazer seu santo, né? Porque aí ele fez o primeiro barco aqui, preparou tudo. O Beto foi uma das pessoas que quis dar continuidade, né? Que é o Beto de sim, Sá. E aí sim, você entra no barco junto com ele e daí sim. tu engancha.
92, meu pai fez os primeiros barcos dele, inclusive eu tenho todos os registros, te mostrei esses registros, meu Uhum, pai uhum. teve o cuidado, esse cuidado que você também tem com os afilhados, ele teve, ele tem um caderno com todos os registros, todos os barcos, desde 92 até 2002, eu acho, que eu tenho um caderno com todos os afilhados dele. Então, ele fez esse barco, tio Beto já tinha que se iniciar em Ifá, mas para chegar em Faz tem que passar pela. Sim, sim, A gente tem que Santo. passar por Santo. Tem que passar por Santo. Uruguai. Então, foram a Cuba. Meu pai levou a mim e ao Beto para Cuba para fazer Santo. Foi o primeiro barco de Santo de um brasileiro lá em Cuba. Achei. Nós dois entramos. Ele, se não me engano, filho de Xangô. Sim, E filho de eu. Xangô. Isso, e eu, filho de Oxalá. E foi aqueles dois santos juntos. Ele fez aquela situação de ficar 3 dias no barco, no quarto de Ambos são, santo, ambos são da mesma mãe de santo? da Da mesma sua mãe de tia? santo. Minha Dona, tia. tia Maria, né? Maria, minha tia Maria Maria. Zamora. Os dois filhos da minha tia Maria Zamora. Ele ficou 3 dias no quarto. Para quem não sabe, quando a pessoa vai fazer Ifá, existe uma maneira de você, em vez de ficar 7 dias no quarto, ficou apenas 3 dias, mas isso só acontece única e exclusivamente quando a pessoa tem um caminho para Ifá, quando a pessoa precisa se adentrar o quarto de Ifá, tocar o Ibodum, né, de Olófin. E ele saiu depois do terceiro dia e eu completei meus 3 dias, meus 7 dias de iniciação e depois o meu 1 ano e 16 dias de Iaú. De Basicamente, esse foi o 92, negócio. de 1992, tu passou teu primeiro branco, literalmente viveu como filho de Oxalá ali mesmo, né? Cumpriu com o seu ano de branco. Foi bem fácil cumprir ali como criança, tudo Mole, mais. mole, 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 mole. mole, mole, mole. E aí, chega 96, tu chegou a voltar pro Brasil depois de Santo Feito? Então, quando eu fiz Santo, eu já morava aqui. Eu Já vim, estava aqui? eu vim em 90 para ficar a primeira vez com uns Uhum. 4, 5 anos, sou de 86. Eu vim em 90, fiquei alguns meses, voltei para Cuba, fiquei 1 ano em Cuba e depois eu voltei para cá. Meu pai já tinha se separado da Solange, já tinha comprado essa casa aqui, né, que eu moro, que foi a casa onde tudo Aham. começou. Nossa Ele já, matriz. isso, ele já estava com essa intenção de achar uma casa legal, uma casa bacana. Ele sempre morou aqui na Zona Sul. E quando eu voltei, essa casa já estava estabilizada e a gente começou. Eu não voltei, eu voltava a Cuba todo ano, né? Meu pai e minha mãe fizeram Essa, um trato. Aquele essa trato que foi você outra sabe. parada. Essa aí foi Sim, outra parada que isso ficou muito claro para todos nós, como ele trabalhava e faz aqui, mas ele jamais é muito fácil falar e meter o pau no teu pai, né? Aquele como algum da QT, que poderia ter 1001 mulheres e tudo mais, etc. Mas o quão ele se preocupava com a tua mãe e todo sim, ano, sim, obrigatoriamente nas tuas férias, porque ele sim. trouxe a mesma cultura para cá de Cuba, né? Trouxe o Brasil, de não deixar você fugir da escola, pelo contrário, ele te levou a ferro e fogo isso, né? Já era um cara que te cobrava Uhum, muito. E tem muito. você mesmo, por vários relatos que tu falou comigo, tu não conseguia ter tempo, era curso Não. de inglês, curso disso, curso daquilo, e Até mais a Kumon eu escola. fiz. Até Kumon. Oroia, cara. Até Kumon ele me botou no Kumon, cara. Meu Deus do céu. Achei. Então, todo final do ano ele pegava, te dava lá a mesada, te dava a parada que ele como bom cubano, né, ele sabia o que era necessário para tua mãe passar tranquilamente ali o decorrer dos próximos meses e te colocar. Fala um pouquinho disso, dessa parte aí. Meu pai e minha mãe fizeram um trato muito bacana. Quando eu nasci, que meu pai fez Ifá, eu já com 2 anos, 3 anos de idade, eles já romperam o casamento. Ele já sentia que ali não era o lugar dele. Minha mãe é muito apegada à família. Ela não Uhum. tinha vontade de sair do país e tudo levava meu pai para fora de Cuba. Então ele saiu para poder trabalhar, conheceu outra mulher, se casou e eles fizeram um trato muito bacana, que eu agradeço a minha mãe demais. Eles fizeram o seguinte trato. Eu levo o Rafa para Cuba, para o Brasil, para ele poder ter uma vida melhor, para poder estudar, para poder se alimentar melhor, porque quando eu saí de lá em 90, né, foi Uhum. exatamente quando começou o chamado período especial em Cuba, que não tinha nada, foi quando a União Soviética caiu e Cuba era subsidiada pela União Soviética, então se passou muito trabalho, se passou muita fome em Cuba, e meu pai vendo isso já
antes, fez esse trato com a minha mãe, minha mãe passou a guarda pro meu pai me trouxe para cá, e o trato é que eu voltasse para Cuba sempre nas férias. Então, até os 18 anos, todas as minhas férias, todas, sem tirar, eram em Cuba. Eu passava meus aniversários em Cuba, eu saía finalzinho de novembro e voltava ali já para estudar finalzinho de janeiro. Então, sempre passava as minhas férias em Cuba. Isso eu agradeço pro resto da minha vida, minha mãe, por esse sacrifício. Já cansei de perguntar para várias mães, você faria isso? Você deixaria o teu filho ir com o pai, morar em outro país longe, distante, que você não vai ver o crescimento dele, você não vai ver ele se desenvolver, você não vai ver os amigos, né, as coisas que ele vai aprender na vida, mas ela fez esse sacrifício para eu ter uma vida melhor. Então, acho que amor de mãe, bem o defunto mesmo, bem o defunto, abriu mão dessa criação para eu poder ter uma vida melhor. Eu agradeço ela pro resto da minha vida. Então, literalmente, não se tem o sacrifício de um, tem o Não. sacrifício de dois. Duas Sim. pessoas que Sim. te amam muito, você é um homem muito felizardo e com toda certeza teus filhos, teus afilhados vão receber toda essa bênção disso, porque todo mundo sabia que teu pai te amava muito e quando nós tivemos, desde o primeiro contato que eu tive lá com a tua mãe em Cuba, cara, era notório ela falar de ti como se estivesse falando bebê. Na casa dela, cara, não tinha parede, não tinha pintura, era tudo quanto é foto tua, era um álbum na parede. Foto, diploma, Tudo. uniforme, tudo. E essa parada dele é legal que ele vive aquela parada bem com o Ifá quando ele fala assim que o Babalaô ele deve cuidar da sua mulher e ela é a Iafá dele, né? Sim. Ela é a Iafá dele. Não quer falar um pouquinho dessa parte dela, dela ter suspendido o Ifá dele, ter feito, ter brigado com a família? Acho que isso era interessante porque não é só a sua mãe, só o seu pai, desculpa. A sua mãe tem um papel importantíssimo nessa começada aí, porque hoje todo mundo deveria ter um grande respeito pela tua mãe, cara. Um grande respeito pela tua mãe, pelo que você está declarando com a gente, e mais tudo que ela fez aí de sacrifício. Então, dá essa pegada pra gente, velho. A PTB é Iafá, para quem não sabe, Ouro. existem dois tipos de mulheres que suspendem Ifá, né? Que fazem aquele casamento dentro do Bodum Ifá. A PTB Ayafá e a PTB Iafá. A Iafá é a mãe, né? Só pode ser a mãe de Iá. E a Iafá pode ser a esposa, uma irmã, uma amiga, uma irmã de santo, alguém que vai entrar ali, vai adentrar o Bodum Ifá, que é um lugar que é tabu para as mulheres, mas no último dia a gente convida essa iniciada dentro do culto de Ifá para poder adentrar o Bodum Ifá e suspender o Ifá, fazer literalmente um casamento. E é um ritual que está assim, tá dentro do sonho, do imaginário de muitas APTBs. Você literalmente é suspendido, você ascende dentro da religião quando você vira uma APTB, Iafá ou Ayafá. E como a família do meu pai toda é iniciada, né? Minha família, os Abora todos eram iniciados, os que moram em Cuba, os que moram nos Estados Unidos, que eu tenho muita família nos Estados Unidos, todos eles eram iniciados. Então, e a minha mãe era uma bicha do mato do interior que mal conhecia Ifá, mal conhecia santo, mas se dedicou àquilo em prol de ter um filho. Eu pulei uma parte, né? Minha mãe também se iniciou em Ifá e também fez santo. Sim, né? Antes de nascer. Antes de meu pai fazer Ifá, a primeira coisa que ele fez, iniciou minha mãe e fez santo, Oxum. Então teve uma situação muito doida que no final do Ifá do meu pai, a minha mãe diz pra mim que, porque meu pai fez Ifá e eu nasci logo depois. Então minha mãe diz que ela acha que ela já estava grávida. Ela devia ter, sei lá, 2 meses quando meu pai fez Ifá. E aí, naquele finalzinho do Ifá e tal, o Obá foi convidar a PTB Iafá, né? Era Iafá. Vamos convidar a PTB Iafá para poder entrar. Minha avó toda pronta, né? Botou a roupinha, botou os ilequês, ficou toda prontinha e tal. E quando ela foi entrar no quarto, alguém falou, opa, peraí, segura aí, que o Babalau lá dentro falou que não é a senhora que vai entrar, não.
que vai entrar. Como? Nossa, e tu conhece minha avó. Tu conhece Obedi, Oninha Obedi, Mandiá? Oniemanjá. E detalhe, Obedi é nascida dia 4 de outubro. Dia Dia 4 4 de de outubro, outubro. de Orula, Dia de Borogoia. Orumilá, de Orumilá. Tipo, ela tá fazendo 96 anos, alguma coisa assim. Eu falei com ela Não lembro. no Agora dia o 4. Clemente falou 94, 96, algo assim. Algo Alguma coisa assim. assim. Aham. E aí rolou uma briga, rolou uma discussão. Imagina, ela estava pronta, na cabeça, no imaginário dela, ela ia entrar no quarto. Finalmente, não entrou no quarto com meu avô, não entrou no quarto com meu tio José, vou entrar agora com o Rafael. Aí ela Aham. entrou e ali começou uma saga da minha mãe. Porque eu acho que ali foi Eu lembro. onde as coisas pioraram para minha mãe. Porque aquilo ali foi uma briga grande. Minha mãe entrou, não sabia o que estava acontecendo ali. É um cerimonial lindo, é um cerimonial Orgulho. incrível, que a minha mãe Orgulho. teve a sorte, a grande sorte de passar por ele 3 vezes. Minha mãe é PTB, Ayafá do meu pai, Iafá minha e Ayafá do meu primeiro afilhado, Dudu, que deve estar aí na live. Dudu, estamos de olho, hein? E a fada do Dudu, ela funciona como mãe também do Dudu, Sim, que ele não deixa de ser um é filho seu. verdade. É como se fosse uma avó, né? Uma avó, Sim, então ela tem a função de mãe, porque essa situação de Ayan, quando vem de esposa, a gente tem como. Não se pode ter bigamia dentro de Fá, né? Tanto que tem todo um perigo. Você não é uma mulher de fora, ela não pode suspender vários ifás, ela pode suspender um único só para um único homem. Quando é um filho, não, ela pode, filho, pá, filhos de isso, santo, sem problema nenhum, entendeu? E isso, aí isso, ela isso. do Dudu, ela é como se fosse uma avó, né? Que aí tem todo um histórico teu ali e tudo mais. Sim, E, sim. cara, eu lembro dessa parada que tu falou, e a gente conversando com a tua mãe, o quão dificultoso foi quando as pessoas falam que não é fácil, foi a vida do cara foi fácil, a vida dela foi fácil, a do Rafa foi fácil, não foi nada, cara. Então por isso que eu queria que a gente fizesse essa live para as pessoas poderem entender o quão essa nossa religião, cara, ela tem como seu carro-chefe o chamado ebó. E ele diz assim, sacrifício. E não Achei. é só o ebó propriamente dito da oferenda que nós fazemos e tudo mais, é literalmente o suor que você passa, a provação que você passa, que às vezes é muito pior e muito mais caro do que qualquer oferenda que você venha fazer, de oferendar de um produto de um animal, de um alimento, de fazer uma obrigação, é muito mais. Então eu queria que tu desse essa pegada para você poder mostrar, cara. Muito poucas pessoas conhecem tua mãe. Claro, todo mundo ouviu falar, mas ouvir da raiz do filho, né, do cara que suspendeu e teve como Iafá, e daí, cara, tu já acha que tu pode chegar na tua pegada como teu pai começou a construir e preparar os 8 primeiros. Eu não sei se foi os 8, se foram os 4, e essa dúvida que eu tenho, tu acha que tu poderia aclarar como foi? Foram Foram seis, foram seis 6? primeiros. Foram 6 primeiros. É, essa parte é legal porque eu acho que as coisas foram acontecendo do jeito que o Urumilá quis, né? A gente não escolhe quem a gente vai iniciar. As pessoas é que tocam a nossa Uruguai. porta. As pessoas é que chegam à nossa porta, a gente não sabe nem como as pessoas chegam. Quer dizer, a gente sabe. É Exu, é Uhum. Eleguá. Eleguá pega pelo braço e leva na nossa porta. Então, Uruguai. meu pai foi crescendo muito rápido, né? Era uma coisa nova, era uma coisa interessante. Ele apareceu em várias revistas, em vários jornais como uma coisa nova, assim. Eu lembro até que ele ganhou uma monção do Estado, do governo, em alguma coisa assim religiosa. Eu tenho até aqui, tá aqui do lado, daqui a pouco eu pego. Aquele lance da Copa, foi antes de vocês irem ou foi pós? Foi Da, depois, foi da, pós. foi Copa, alguma partida que ele adivinhou Foi, o final, dizendo foi. que é o Beate, não foi? Não teve Foi, uma foi coisa o que tu Beatle. falou? Foi a Copa de 98, isso. A galera já tinha ido para Cuba, já tinha tido os primeiros 6. Então foi Foi depois da ida de depois. vocês. Foi, Foi foi depois. depois. A gente chega lá, que essa parada Foi. é muito legal. E É. aí a galera começou a chegar, e a chegar, e a chegar, e ele viu que, cara, tem muito espaço pra gente poder trazer Ifá pra cá. Seria muito mais fácil, simplesmente levar a galera pra lá, iniciar, levar a galera pra lá, iniciar, e ficar fazendo isso repetitivamente, mas aí não se criaria um povo, não se criaria uma raiz, né? Então, ele, muito inteligente, ele juntou os 6 primeiros,
e foi para Cuba. Ele já foi nessa intenção de, cara, preciso de uma galera para poder ter Ifá. Para quem não sabe, para poder nascer um novo Babalaô, são necessários 8 babalaôs. Sem 8 Mínimos. babalaôs mínimos, não chega. Mínimos. Mínimos. Com 7 não vai, com 6 não vai, com 7 não vai, só com 8. Então, foram 3 santos, né? 3 orixás, 3 iniciações de orixá, 2 meninas, Luana e Luciana, e o tio Carlão, que fez Oxum. E o resto já era o pessoal que já tinha orixá, por conta de Já era do Candomblé, né? já Já era eram do meio que. candomblé, já eram iniciados, já tinham toda a sua parte já toda certinha. Já tinha uma bênção de E santo na vida deles, já, né? já tinha adentrado a orixá, então já tinha um caminho livre para poder adentrar o quarto de Fá. E aí ele levou, foram os primeiros 4, né? Quando tem uma iniciação de Fá, a iniciação do culto secreto de Fá, você pode ter um quarto com uma pessoa, um quarto com 2 pessoas, ou você pode ter 2 quartos com até 4 Achei. pessoas, né? 2 em cada quarto. Interessantíssimo. Interessantíssimo. E aí ele, junto com o meu padrinho, o Wilfredo Nelson, saudoso Wilfredo Nelson Erdibre, também outro grande babalaô, meu padrinho, que eram amigos, eles eram amigos. Meu pai morava numa rua e meu padrinho morava na rua. Sócios, né? Como dizem, né? Como eles são sócios, né? Sócios, né? Eles moravam cada um em uma rua. E os babalaôs todos em Cuba se conhecem, né? Dividem trabalho, quando precisa de ajuda, um liga pro outro. E aí meu pai, como era o babalaô mais próximo da casa dele, eles conversaram, se encontraram em Cuba. E aí fizeram primeiros 4, eu, Carlão, Vanderlei e Marcos. Ireteontelu e Cabicu, tio Vanderlei e Cafum, e tio Marcos Ossarosso. Grande Ossarosso, tô com saudade dele, queria muito encontrar ele. Esse aí é o único que eu não conheço até É o hoje. que você assim. não conhece. Se tiver alguém Não na conheço, live não que conheço o tiver... Adelino, qual que você vai falar daqui a pouquinho. Sim, E sim. ele também, o Marcos Sarosso. Sim, se tiver alguém na live que tenha o contato dele, por favor, manda pra gente, porque a gente não tem. A gente quer muito que ele seja um dos primeiros a ser entrevistado, que ele tenha um olhar completamente diferente, diferenciado em relação ao culto de Fá. É muito legal. Aí primeiro foi esse barco de 4, já na semana seguinte já emendou com mais tio Cláudio, ele tem um Telu, e tio Adelino Obeate. Foi um barco engraçado, né? Que veio a Bure e contra a Bure no barco. Ireteontelu e Obeate e Ireteontelu, né? Isso. Aí se formaram esses 6, com meu pai 7 e com meu padrinho 8. Já era o necessário para a gente poder fazer o barco de Fá. Porém, meu pai não queria depender de ninguém. Então, esses 6 primeiros, junto com ele, formavam 7. Ainda não dava para poder ter Ifá no Brasil e não queria depender de ninguém. Muito parecido com alguém que eu conheço, com outro Kundaquetê, que não gosta de depender de ninguém, gosta de ter sempre ali a sua base alinhada. Logo depois, já veio o tio Marquinhos Ossaculeá, que foi, se não me engano, 1 ano ou 2 anos depois. Não, foi final do ano. Porque vocês são tudo em janeiro, vocês são tudo mesmo ano, vocês são tudo 96. Isso aí, eu achava que também tinha essa diferença. Nessa letra do ano que a gente teve recente, lembra quando saiu o Beate? Recente não, 2018. Aí ele falou, cara, nós somos tudo no mesmo ano. Aí eu, mesmo ano? Aí cheguei com ele depois de fora do quadro e falei, tio Marquinhos, o senhor não? Ele falou, não, cara, eles são de janeiro e eu fui em dezembro. Eu fui em dezembro para lá, desse mesmo ano, entendeu? Isso. Ele é o mesmo ano de vocês. Então Sim. A diferença de vocês, meses. Fechou o ciclo dos 8 ali com os meses. A gente voltou, entendeu? eu fui para Cuba com o Marquinhos também. Eu fui para Cuba. Se não me engano, foi quando eu peguei meu panado. Eu e tio Carlão, a gente pegou o panado juntos. Meu pai aproveitou o embalo e falou, cara, já vamos para Cuba. Já tá em Cuba. Já estamos em Cuba. Quem vai a Cuba entende, né? A Sim. tranquilidade que é você fazer. Os caras têm uma mecânica muito envolvente para fazer Ifá. Lá se faz Ifá todo dia, todas as semanas. Os babalaús lá trabalham semana sim, semana não, trabalhando Ifá. Então, isso para eles é diferente de nós, que acontece uma vez ao ano. A gente acho que já ficou aí 3, 4, 5, 6 anos sem nascer um babalaú novo. Agora que tá um crescimento exponencial. Mas isso não era assim antes. E aí a gente voltou para Cuba. Eu peguei meu quanado, fui buscar quanado.
junto com o tio Carlão, e foi quando o Sacolé se iniciou, e aí sim tinha os 8 principais, 8 necessários para poder fazer a iniciação, que aí rolou na casa do tio Vidal, o primeiro Ifá. A direção desse primeiro barco de vocês lá, como começou, Rafinha? Como foi com quem? Eu lembro que foi. Eu já sei a história, mas assim, é mais para deixar registrado, né? Que eu lembro a questão do velho, do Beto Sim, Berosso e tudo sim. mais. Acho que dos babalaôs principais, até a gente chegar no nosso agora recente, na nossa mais história, mas acho que tudo começa lá atrás, em 96, e era legal. Depois, quando chegar aqui no Brasil, eu quero tocar um ponto importantíssimo para falar desses 2 quartos, esses famosos 2 quartos aí, de 4 babalaôs, ao qual seu Muito pai foi muito importante. questionado. Muito Muito questionado. Mas importante. fala sobre um Muito pouquinho da importante. direção, dos babalaôs que participaram, da questão do. Eu conheci teu Gibona, conheci teu padrinho que me fez a ligação lá para ir para Cuba pela minha primeira vez. Agradeço muito, seu Nelson. Achei. A galera Achei. acha que tem um racha, cara, e se ele soubesse o que passa no coração da gente, se ele soubesse o carinho que a gente tem no coração da gente, assim como todo. Nós falamos da obrigatoriedade, ou pelo menos de carinho, não obrigatoriedade, mas aquela, né, de gratidão de mojubar o teu pai, todo mundo mojuba tão quanto o seu padrinho, né, Achei. o quão os dois eram tão amigos. Eu lembro de histórias que teu pai contava, que eles eram ali, um era chofer, né, e teu pai meio que da noite e tal. E, tipo, eram 2 bandoleiros, literalmente, não Sim, queriam sim. porra nenhuma com a religião. E aí, né, e você foi o cara que botou o motorzinho nos 2, né, cara? Você não Sim. botou o motor em um, quer dizer, nos 3, da tua mãe também, que dizer assim, desculpa, peru de fora, né? Sim. Palpiteiros totalmente de fora. Então, dá um pouquinho numa saiada aí dessa amizade deles, que o pessoal fica naquela guerra, não, patrono, cara, quem trouxe seu Nelson pra cá, quem vislumbrou, quem era o parceiro, amigo, cara, que coisa gostosa isso. Tanto que eu imagino que, cara, você, hoje eu iniciei tua esposa. Para iniciar Achei. alguém teu, cara, tem que ser muito amigo, cara. Tem que ser muito Muito, amigo. muito. Não Ainda é mais só chegar. filho. E como é que eu vou entregar meu filho para um cara que amanhã eu vou rachar com ele? Não, cara, é uma ignorância. Eu acho que deveria falar um pouco mais desse entrelaçado dos seus dois. Falou bem da sua mãe, mas esse entrelaçado do teu padrinho com o teu pai, para as pessoas poderem entender que existem 2 ramas por conta. Um ser ligado lá do velho, ser ligado ao Rafael Hernandes, People, que, né, Sim. o carniceiro, né, Meu o meu primeiro avô, meu padrinho. Meu babango, padrinho já né, foi meu família. babalango, perdão, isso, Sim. Boru, que foi feito da primeira mão. E aí o seu Morobango, que nós conhecemos também em Cuba, teu avô de Fá, né, Meu o babango. Morobango, um cara. Teu babango, um cara de 80 e poucos anos, ele tem 70 e poucos de face, se eu não me engano. Cara, 2 monstros, aí literalmente são 2 ramas, mas 2 ramas que se respeitam. E hoje, umas picuinhas aqui, outra ali, que Ifá é muito maior do que isso. E aí, quem trouxe, preparou tudo isso, eu acho que deveria dar um gancho legal. Você como um afilhado, você como testemunho vivo disso tudo, cara, para poder aclarar bem o coração das pessoas, de uma rama e de outra tão importantes no Brasil. Bom, primeiro, direção, que você perguntou, né? Achei. Direção Sim. do Ifá foi do Beto, o Berosso. E eu tinha uma confusão. Quem me aclarou essa confusão foi você no papo. Lembra que eu falava, não, foi o Pedrito. E você, não, foi o Beto. Porque eles eram muito parecidos. Os dois eram negão, Sim. tição, assim, cor de Monstros, né? carvão. E eram monstros dentro de Fá. E tinha um aspecto muito parecido, né? Eles eram bem grandões, bem gordões, assim. Aliás, é um aspecto muito comum de Babalaô velho em Cuba. É aquele cara, né, monstrão, assim, imponente. E como eu era Sim, muito sim, pequeno, sim. eu não conseguia lembrar, né? Porque depois, todos os fatos que meu pai fez depois, a direção foi do velho. Foi do velho. Como tua Foi mãe do, falou foi do aquele velho. dia pra gente, ela falou assim: chegar perto de velho, de papá, era um Xangô vivo. Não Né? era nem um babalau vivo, era um Xangô vivo. Tu sentia Xangô, né? Era doideira. E aí, primeiro Ifá, direção do Beto, um excelente babalaô. Eram 2 quartos de Fá, 4 iniciados e 42 babalaôs trabalhando. Eu 42. achava que tinha muito no meu, hein? No meu tiveram 42. 22 babalaôs. Eu achei 21, 42. 22 comigo. 42. 21 para cada quarto. Era assim, uma loucura, assim, uma loucura. Inclusive no ioiê, eu queria ter uma foto do meu ioiê, porque é um corredor polonês, né? 21 de cada lado é um corredor polonês. Eu lembro que era muito comprido.
no ioiê, assim, eu era pequeno, ainda mais pra mim, pequeno ali, passar por aquele ritual ali com tanta gente, Você lembra a é casa, Rafinha? doideira. Qual foi? Você Lembro, lembra Mama, o, Casa da Mama, famosa Casa da Mama. aquela Maricusa, não, como é que é? Não, Griselda? Griselda, não? Ah, não, chamavam de era. casa. Mama, Mama, Então não Mama. é Griselda, Era. não. Não é Não, não é Griselda, não. Griselda. Era uma senhora muito antiga, muito tradicional, que alugava a casa dela para os ifás. E era aquela casa tradicional cubana. Você conhece como é que é, né? Você Sim, entra, tem a sala, e logo depois, de um lado tem o pátio, do outro lado tem os quartos. E um quarto é interligado com o outro, né? Isso é uma arquitetura espanhola aqui. E no sim. final da casa fica a cozinha. Se você entra, pega uma reta, você passa por todos os quartos, um atrás do outro. Então, era uma arquitetura perfeita para fazer IFA, porque uma coisa era ligada na outra. Então, eles Os banheiros fechavam interligados, aquela os coisinha banheiros gostosinha ali, já interligados. tudo Isso. pronto, boro boi. Era exatamente isso. Eu lembro que era o primeiro quarto, era o quarto onde ficavam as malas, onde ficavam todos os axés, as coisas todas. Depois, o primeiro quarto, um banheiro no meio, o segundo quarto, e depois outro banheiro e a cozinha logo ali atrás. E, cara, muito maneiro meu IFA. Eu era muito pequeno, tinha 9 anos. Eu tenho grandes memórias, assim, eu lembro de muita coisa, mas eu não lembro exatamente de tudo. Sim. Mas muito legal. E era emocionante, porque nessa época não era tão comum gringos irem para Cuba fazer IFA. Era uma coisa que não era raro, mas também não era comum quanto é hoje. Hoje é a coisa mais normal, é um estrangeiro ir para Cuba fazer IFA. Mas na época não era tão comum assim, né? E quatro de uma vez só, para eles era prato cheio. Para o cubano, participar de um IFA é sensacional. Participar de um IFA com quatro e estrangeiros e de um irmão que está trazendo, né, as pessoas para lá, isso acho que movimentou muito ali a Rama, Tu, movimentou tu demais. crê, tu crê assim, arrisca dizer que de repente teu pai foi um dos pioneiros. Não que claro, a gente precisa conhecer mais história, mas de Sim, repente sim, com a questão do estrangeiro, né? De sim, fazer sim, lá. E tinha o sim. mesmo preconceito que de repente, como a rama tradicional tem de fazer alguém estrangeiro, eles avaliam. Sempre foi bem recebido, como eu posso dizer que. Estou dizendo por você falar, né? Sim, Como era lá naquela atrás. época, hoje a gente sabe que não é desse Sim. jeito. Mas naquela época não tinha. Para eles era uma honra. Imagina você conhecer alguém de outro país, que o cubano ele ama conhecer pessoas de outro país, o cubano ama brasileiro, porque as novelas de lá são brasileiras. Então eu lembro que o Eu vi papo isso dentro aí, do quarto caraca, de Fá, maneiríssimo. o papo era tipo novela. E eu lembro que era, tipo, época de Rei do Gado, alguma coisa assim. E tinha umas piadinhas com o Rei do Gado, algumas coisas assim. E para eles era sensacional. Para eles era sensacional, era sensacional. E o fato de essa diferença, né, de econômica, isso faz muita diferença. Tem, para quem não sabe, a moeda cubana é muito desvalorizada. US$ 1 é 26 pesos cubanos, é mais ou 25, menos isso, 25. né? vinte e vinte e cinco cinco pesos pesos. cubanos. 25 Então, pesos. a diferença é muito grande. Então, qualquer coisinha que você agradava ali, qualquer coisinha que você levava era muito. E a gente ia com malas e malas de roupa, de lençol e de roupa branca que a gente não ia usar isso de novo. Isso pra gente é uma coisa ali Sim. básica que não valia a pena trazer, era sobrepeso. Então a gente chegava lá com a nossa mala lotada de roupa, né, com aquele enxoval de Ifá, e aquilo ficava. Eu lembro que no final a gente ia dando roupa para as pessoas e eles amavam. Então, assim, não tinha esse preconceito, não existia. Para eles era lindo, ficava o contato. Era muito difícil naquela época você conseguir ligar para Cuba. Os telefones, os cubanos não tinham telefone em casa. O telefone era no prédio. Então tinha uma linha para o prédio. Então, para você falar com o Babalaô, você tinha que ligar para o prédio dele, que o vizinho atendia, e o vizinho te ligava para o Babalaô. Então, assim, era muito difícil a comunicação. Caraca. É, era assim. E agora, então era muito complicado você manter uma amizade. Não é como hoje, que você tem amigo na África, amigo no México, no Panamá, nos Estados Unidos, você troca documento com uma facilidade enorme, né? Com Sim, internet sim. lá não. Nessa Real época, time, pá, pá, pá. era o tempo todo. Ah, você me ajuda com isso, não sei o que, o cara te manda, você recebe, você troca muito fácil, que o nosso maior prazer é trocar documentos, né? Quando você conhece um balaô novo, né, novo para você e te agrada aquela companhia e você, né, rola aquela junção, a primeira coisa que você faz é perguntar se ele tem tal documento do dele, rola aquela troca e aí você sabe que o cara tem o
o mesmo Iuá. O mesmo Achei. Iuá que você. E Achei. como entra esse casamento ali, teu padrinho com o teu pai, nessa junção? Porque tu falou uma parada aí que, cara, essa pra mim foi novidade. Eu não sabia que quem tinha te dado a Manorula era tipo Babalango, Pipo BK. Sim. Caraca, isso aí onde entra esse casamento, essa coisa gostosa? Acho que, cara, já que a gente tá falando de história, cara, cara, que interessantíssimo, Não cara. sabia? Não, por Orula que não. Por Orula que não. Meu primeiro Com o Nhon. padrinho foi Pipo BK. Logo depois que meu pai, né, quando eu comecei, como eu contei no começo, né, da live, quando meu pai me iniciou, eu tinha 6 meses, meu pai estava ali andando com o Pipo, estava aprendendo com o Pipo, obviamente que ele me entregou para iniciar pro padrinho dele. Aí as coisas foram acontecendo, meu pai era muito mais Eu, ligado com o Jubona dele do que com o padrinho, até porque o Jubona tem essa função. O Jubona não é um cara que está ali para complementar e falar. O Jubona é literalmente o cara que vai te guiar perante os aprendizados de Fá. Até porque um Olu, ele, cara, tem uma vida não muito tem tempo. atribulada, não tem tempo, Orgulho. ele tá ali atendendo gente pra cacete. Desculpa, mas. Não, o padrinho é o Mas Lofi, não o trabalha. Moro não trabalha. E O Orula padrinho não Sidang, é o trabalha. Jubona. O Jubona. E o Jubona do É, meu pai era o Tamayo, Tamayo, Tamayuki. né? Zé Antônio Tamayo, o Tamayuki. O Zé Beunha. Antônio Tamayo Beulha. O Beunifá. O Beulifá. Que meu pai tinha um carinho pelo Tamayo incrível. O Tamayo era um coroa branco que, apesar de que em Cuba existe uma miscigenação muito grande, a Sim. religião também sofre preconceito até hoje. Hoje menos, mas sofria muito preconceito. Então, o babalaô branco tem muitos, mas não era tão fácil você ser babalaô branco em Cuba. A E ele, mesma coisa que veio de África para lá, continuou de lá dos demais. do No mesmo Uruguai, jeito. aquele preconceito, tipo, tudo que eu passei na carne, como eu posso passar isso para um branco que me criou a situação toda? Uruguai é igual. Exatamente, Interessante. exatamente. Achei. E o Tamayo não era um cara de muitos afilhados. Ele não era um cara que tinha, eu não sei se é o interesse ou se o caminho, né? A gente não dá pra saber, eu não conheci o cara. Mas ele era um cara que sabia muito Ifá. Ele é um cara muito estudioso e acho que foi ele que deu a escola. Eu acho que esse é um cara que a gente tem que reverenciar, porque a maneira como meu pai ensinou Ifá para os afilhados dele, ou seja, a maneira como a gente passa Ifá para os nossos afilhados, e a maneira como os filhos e netos e bisnetos do meu pai passam Ifá, foi a maneira como o Tamar ensinou, que era Uruguai. no Irofá, literalmente no Irofá, batendo ali. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Achei. E Interessantíssima ele, essa pegada tua. entendeu? Isso é legal da gente saber que, cara, quem é que ensinou Ifá para esse cara? Porque esse foi o cara que criou essa regra, né? Essa metodologia. O Tamayo era um cara, chegava lá, minha mãe conta para mim que ele chegava lá em casa todo dia, 6:30 da manhã em ponto, o Tamayo estava lá, era um cara que gostava muito de cigarro e de café, e meu pai deixava ali no cantinho ali uma mesinha para ele. Aquela coisa que a gente faz, né, para receber Sim, sim, os sim, irmãos sim. em casa, uma mesinha com o que você gosta. O que você gosta? Você gosta de uísque, de cigarro, de café? O Tamayo era um cara que era louco por café e cigarro. Então meu pai todo dia fazia questão de deixar um cafezinho e um cigarro pro Tamayo. E ele chegava e já cobrava meu pai. Já aprendeu isso? Já aprendeu aquilo? Ah, aprendeu? Então reza. E aí não podia titubear. Papo. Não podia titubear. Se você desse aquela travadinha, já tomava já tomava ali Irofá. já tomava um girofá, pum, aí no pé, na mão. E é uma maneira legal de se aprender. Parece um pouco bruto, mas é um carinho, né? A gente. Ifá não é fácil, né? A vida Aquele, religiosa. aqui você está falando de uma escola do teu pai, e é interessante quanto ele estava falando aqui, cara, eu conversando com os mais velhos, o Marquinhos era um que exaltava muito isso. Ele é um cara que não vai fugir da gente, isso aí não Não, tem. não tem como. Esse cara é outra Não biblioteca tem também, como, sim. literalmente, o sacolear. E ele falava Tomara que ele esteja muito. assistindo, tomara que ele esteja assistindo. Benito Benito Ochepauri, Hernandes, o Chepauri. Benito Hernandes Ochepauri, ele fazia essa mesma escolinha com teu pai ou foi depois de Tamayo? Não sei te dizer. Acredito eu que depois. Porque era outro que teu pai também botava num degrau altíssimo. Eu falei ali Acredito o que negócio do depois. teu padrinho, eu falei, cara, eu
eu te perguntei e me respondi, porque falei, cara, como é que é sair dessa coisa? Se você pega a Manorula com o padrinho dele, que como o Lucas meu padrinho do Lucas é o meu padrinho, Janda, né? E como é que tu pega com outro? E eu lembrei da situação que aconteceu com o meu babalango, que é o padrinho do teu pai, né, a qual sempre está em todas as nossas Atenas, é o BK, né, por conta dele. O quão o Odo fala, agora eu lembrei da situação, porque o BK, o Gunda QT, quando nasce, ele leva literalmente o padrinho à miséria, e ele caiu na teia de Ifá, e ele acabou tendo problemas com a justiça, literalmente, que o Gunda QT Sim, leva a sim. pessoa a ter. Meu padrinho também teve quando aconteceu com ele. E aí foi privado da liberdade, aí acho que aí entra teu padrinho, né? Acho que É, foi aí que é entrou teu bem, padrinho. é bem possível que seja nessa época, Porque eu assim. lembro que ele falava que teu padrinho o padrinho dele tinha tido problemas com a justiça, estava Sim. agarrado, e ele necessitava muito do filho. Acho que de repente acho que aí entra você nessa junção. É bem possível. O meu pai era amigo demais do meu padrinho Nelson. Eles trabalhavam juntos em Fá. A Caridá, era a esposa do Nelson, Conheci, era conheci. amiguíssima, amicíssima da minha mãe. Literalmente moravam um numa rua e outro na rua de trás. Ou seja, você sabe como é que é em Cuba, né? As pessoas se Uhum. conhecem e quando um babalaô não tá e a pessoa quer, fala assim, cara, aqui não, mas tem outro ali. É só você chegar ali que Sei. tem outro. E Boroboia. um indica o outro, os dois trabalham juntos. E é engraçado que o meu padrinho, ele fez IFA velho, que é uma coisa que é rara, né? Assim, Cuba, ninguém depois de 50 anos faz IFA. E acho que meu padrinho fez IFA com 50 e poucos anos de idade. E como aprendeu? Porque existe esse preconceito, né? Ah, vai fazer IFA velho, você não vai aprender IFA, vai fazer IFA só pela saúde, que também não tem problema. Ifá não é você, o sacerdócio é muito diferente de você fazer Ifá. Você pode fazer Ifá pela sua saúde, por autoconhecimento, por amor à religião, por amor à sua casa, ao seu ebé, por várias necessidades. Mas não necessariamente você vai ser sacerdote. E ele fez Ifá com todo esse preconceito, aprendeu Ifá rápido, aprendeu Ifá bem. E logo meu pai já vendo isso, eles dois já fizeram esse Uf. casamento. Meu pai veio para o Brasil já pensando em trazer o meu padrinho, e quem trouxe meu padrinho foi meu pai. Quem trouxe Achei. meu padrinho foi meu pai. Ele não veio sozinho, ele não foi trazido por ninguém. Meu pai trouxe porque ele precisava de um braço direito para poder estar do lado dele, alguém que tivesse o mesmo conhecimento que ele pudesse confiar. Então foi meu pai que trouxe meu padrinho, começaram a trabalhar juntos. E aí depois as coisas, cada um foi para o seu lado. Acho que o Rio de Janeiro era grande demais para ter os Para dois dois reis. cubanos, dar dois Dois reis reis. ali juntos era muito grande para isso. Então eles, cada um seguiu o seu caminho, porém sempre juntos, sempre Mas juntos. a pegada do seu Nelson vindo para cá, ela é pós teu Ifá ou antes do teu Ifá, Rafinha? Pós, Pós teu Ifá? pós meu IFA. O Nelson morava em Cuba quando eu fiz IFA. Logo depois é que meu pai trouxe o Nelson para cá, porque ele precisava não só de um abalaô com experiência, mas com consagrações que os caras que fizeram IFA não tinham. A galera fez IFA, mas não tinha Quanado, não tinha Dudu, não tinha Ossan, não tinha Sim, Oro, não tinha sim, Olof. sim, sim. E Não você tinha precisa de subido um. os degraus que necessitava. Não tinha. E como é que você vai. Como é que eu vou iniciar? Como é que eu vou fazer um Quanado no meu afilhado se eu sou o único? Como é que eu vou entregar a hora se eu sou o único? Então, meu pai, pensando nisso, ele trouxe, trabalharam juntos, logo cada um já pegou a sua casa ali, cada um pegou o seu caminho, mas sempre juntos. Na letra do ano, então, era batata. Isso eu acho que de repente você pegou letra do ano com o meu padrinho. A letra do Não ano peguei, não, não não peguei. pegou? Não Letra do ano peguei. era feito lá, lá no sítio, mas o meu Mas pai eu tenho fotos sempre, deles dois juntos. Tenho sempre, fotos deles dois juntos. sempre convidava, sempre estava lá. Eu adorava, porque tem uma coisa que eu adoro fazer, tem gente que tem um pouco de preconceito. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é bater cabeça. Bater cabeça é muito importante. Acho que é a base da nossa religião é bater cabeça. A simbologia de bater cabeça não é se denegrir perante outra pessoa. Bater cabeça é você demonstrar respeito por Olof, demonstrar respeito por Orumilá.
Então, eu quase não vi o meu padrinho, né? Porque ele tinha o trabalho dele e eu trabalhava com meu pai. Eu não aprendi Fá com meu padrinho, eu aprendi Fá com meu pai. E tô aprendendo muito Fá com você. Vou falar, vai ficar puto, mas eu vou falar. É, mas a parte mais legal era essa, assim, poder encontrar meu padrinho e demonstrar aquele respeito. Porque mesmo lá tinha essa coisa do, cara, o Nelson chegou aqui, e aí como é que vai ser? E, cara, era engraçado que meu pai abraçava ele e ninguém entendia, assim, porque por que que tinha essa rixa que era só na cabeça dos outros? Era Mas era outra na rama, cabeça dos né? outros. É, Teoricamente ali era duas ramas distantes, né? E eu vou te sim. falar, cara, eu entendo que seu pai, essa coisa que teu pai fazia, porque aconteceu uma situação, eu fiquei muito chateado, porque, tipo assim, foi a minha primeira viagem, minha situação, tipo, Só para pô, lembrar, caraca, só para lembrar que tá acabando o tempo. tá, já tá? Tá, faltam 4 minutinhos. Então, daqui a pouco a gente embarca outra, que aqui não deu sinal, não. Pô, matamos Maria de primeira viagem, né? Que tu já tá aí. Mas, cara, eu fiquei muito coisa assim com o teu padrinho, né? Que ele, pô, o Alex me levou lá, foi o Alex Osaka, me levou na casa do teu padrinho, ligou, cara, pô, teu pai tinha falecido e tudo mais. E aí, cara, vamos lá, eu preciso te levar. Ele, na hora, cara, ele virou pra mim e falou, cara, eu não posso atrasar uma pessoa que queira buscar o Loft, todos têm o Achei. direito, e eu vou fazer a ligação. Tu quer ligar, quer falar com o Pedro, Pedrito, algum da Teturá? Aí fez a ligação lá. Quando a gente viajou, pá, amarradaço. Cara, quando chegou lá, dentro lá no Chino, que tu conheceu, né, acho que não sei se tinha um Chino no teu tempo, que é tipo um mercadão de Madureira aqui agora, uma loja daquelas grandes que nós temos lá, é o Chino, tipo, quase que domina ali a Havana toda. E, cara, encontramos teu babango lá, né, cara? E ele, cara, de repente, nesse lance dele, que era uma prepotência danada, tremendo babaiúbe, né? E aí, cara, ele virou e ele falou, não que, porra, tem nada contra ninguém de babaiúbe, nada disso, mas digo assim, na altivez, naquela parada toda. E o cara falou assim, não, vocês não conhecem Nelson, meu afilhado? O pouco que Nelson sabe, fui eu que ensinei. Fui eu que Cara, ensinei. aí eu dei uma vontade de falar pra ele, pô, soubesse o pouco que o teu afilhado sabe, ele construiu algo em Brasil que de repente o senhor não conseguiu construir. Achei. Entendeu? Então, de Achei. repente, era essa parada do teu avô de Fá, era o que separava. E o seu Nelson não, cara. O seu Nelson é agregador. Tanto que ele Sim. tem muitos documentos que ele estuda aí, e ele se deu o maior tesão, como eu fico Sim. aqui ó, madrugados, era ele que ficava datilografando aí. Tanto que teu pai nunca teve de dizer assim, não, isso é meu. Não, quem bateu isso foi Nelson. Né? Nelson preparou isso. Ah, Entendeu? os Então, meus estudos. eu Os acho que meus era estudos. esse lance aí, cara. Os meus Era estudos esse são lance. baseados no. Meu pai foi a pessoa que me ensinou Ifá e que me deu toda a prática de Ifá. Porém, os documentos que eu gosto de estudar são os documentos do Nelson. São os documentos do meu padrinho, assim, E é muito o explicado, carinho, cara. muito, muito bem explicado. O Muito, carinho que muito, ele muito. teve para poder. Tremendo erdíbrio mesmo. Ele pegou o Dissifá ali, que tinha muitos erros de gramática, era precário, era Sim, feito, sim. era datilografado. Datilografia. Datilografia. Às vezes você via que o cara cortava ali na caneta mesmo e escrevia a palavra depois. Tem muito documento assim que está cortado na caneta e está datilografado depois. Ou então escreve e bota assim, errado e escreve do lado assim. E ele teve esse carinho de deixar isso registrado pra gente. Os meus estudos, a minha base, são os documentos do meu padrinho. Em breve, os teus. Ah, cara, não é esse não. Ah, Cara, não tem esse negócio não, cara. Quando você fala ali, que você falou de ensinar, de pegar e falar, não, não. Eu só te lembro. achei, Eu não te ensino nada, eu só te lembro, achei. porque minha escola foi teu pai, cara. Teu pai teve bastante pelo Shebara, bastante, mas depois, quando eu comecei ali, porque você vai aquele Fá bruto. Quando eu comecei a pegar, teu pai fez maior carinho de juntar aquilo ali, e eu só te lembro, cara, só te lembro. Sim, Então tu não tem nada que você aprenda comigo, é só uma coisa de, opa, isso aqui é teu pai, isso aqui é teu pai, isso aqui é teu pai. Cara, não tem essa parada. Eu acho que, não sei quanto tempo tá faltando aqui não marca para mim o contador. Quanto tempo tá aí, Rafinha? para mim deu. Se começou 8 em ponto, vai acabar agora, porque são 9 em Ó, não, ponto. 30 segundos restante. Então a gente vai parar aqui nessa live, vamos tomar uma aguinha e tudo mais,
e a gente dá para pegar a tua caneca. E aí vou pegar. a gente prepara tudo para poder seguir da melhor maneira aí. E vamos voltar com um assunto que está bastante gostoso. A galera soltando coraçãozinho aí direto. Não tem como comentar, mas, cara, tu vê que um comentário que a gente faz ali do coraçãozinho vai ficar maneiro. Beijão, cara. Beijo, beijo. Tchau.